Leitura do dia 115/365. O 1 Crônicas 11 a 13. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 25 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Crônicas 11. Os detalhes acerca de como Davi chegou ao poder encontram-se em 2 Samuel. O livro de Crônicas enfatiza que Deus escolheu Davi para governar, embora tenha usado os esforços de muitas pessoas, até mesmo de alguns da família de Saul. Deus ainda é soberano sobre a história e dirige os eventos de modo que cumpra a sua vontade. O livro de Crônicas demonstra que não importa o que as pessoas façam para tentar prejudicar a obra de Deus, é Ele quem controla todos os eventos e realiza neles a sua vontade. Davi foi rei sobre Judá por 7 anos e meio antes de conquistar Jerusalém. Quando Davi finalmente foi ungido rei sobre todo o Israel, 20 anos tinham se passado desde que Samuel o ungira. 1 Samuel 16, 1, 13. Vale a pena esperar pelas promessas de Deus, mesmo quando o tempo não corresponde às nossas expectativas ou desejos. Davi escolheu Jerusalém como sua capital por razões políticas e militares. Jerusalém estava próxima do centro do reino e em território neutro, visto que era situada em uma fronteira tribal. Sua localização, portanto, diminuía o ciúme entre as tribos. Jerusalém também ficava sobre um alto cume, dificultando um possível ataque. Para mais informações sobre a cidade de Jerusalém, ver a nota 2 Samuel 5, 6. O poder de Davi aumentou como resultado direto de sua consistente confiança em Deus. Em contraste, o poder de Saul diminuiu porque buscou todo o crédito para si mesmo e ignorou a Deus. 1 Samuel 15, 17 a 26. Aqueles que estão preocupados em construir para si um nome arriscam-se a perder o próprio reconhecimento que almejam. Como Davi, devemos estar preocupados com a justiça, honestidade e excelência, e atribuir os resultados a Deus. A ação de Eleazar mudou o curso de uma batalha. Quando todos ao seu redor correram, ele manteve-se firme e foi salvo pelo Senhor. Em qualquer luta, o medo pode nos impedir de assumir uma posição com Deus e de participar das suas vitórias. Ataque o medo de frente. Se você estiver firmado em Deus, a vitória chegará assim que você decidir manter-se firme. Os 30 chefes eram os oficiais mais corajosos e da mais alta patente no exército de Davi. Estes 3 homens arriscaram suas vidas apenas para servir e agradar a Davi. Davi reconheceu que esta devoção era inspirada pela devoção a Deus, então derramou a água como oferta, demonstrando que somente Deus é merecedor de tal devoção. Assim como estes homens deram a si mesmos para servir a Davi, devemos deixar de lado nossos próprios interesses para servir a outros cristãos. Romanos 12, 10. Quando servimos ao próximo, estamos também servindo a Deus. 1 Crônicas 12. Ziclag era uma cidade na Filistéia para onde Davi fugira a fim de esconder-se de Saul. Aquis, o governante filisteu daquela região, agradou-se de um guerreiro israelita famoso desertar para sua terra. Ele não sabia, porém, que Davi apenas fingia lealdade. Aquis deu a cidade de Ziclag a Davi, sua família e seu exército. 1 Samuel 27, 5 a 7. O paradeiro de Davi não era um grande segredo, e muitos seguidores leais uniram-se a ele naquele lugar. Davi cercou-se de grandes guerreiros, os melhores do exército israelita. Que qualidades fizeram estes homens merecerem a posição de guerreiros e servos de Davi? 1.
praticaram suas habilidades por muito tempo e arduamente para aperfeiçoá-las, arco, funda e lança. 2. Eram mentalmente firmes e determinados, ferozes como leões. 12:8. 3. Estavam em boa forma física, ligeiros como corças. 12:8, e 4. Dedicavam-se a servir a Deus e a Davi. Líderes fracos são facilmente ameaçados por subordinados competentes, mas os líderes fortes cercam-se dos melhores, eles não são intimidados por seguidores capazes. Todos os guerreiros aqui mencionados pertenciam à tribo de Benjamim. Membros da própria tribo de Saul, 1 Samuel 9:1-2, voltaram-se para Davi a fim de ajudá-lo a tornar-se rei. Para estes homens, estava claro que Deus escolhera Davi para ser o próximo líder de Israel. Os arqueiros e os que utilizavam fundas possuíam armas especiais. De aspecto bastante simples, a funda era mortal nas batalhas. Semelhante a uma bolsa de couro rasa com uma corda de couro, ou pelo de cabra, presa em cada lado, a funda era girada em torno da cabeça. Quando um lado era solto, arremessava uma pedra em direção ao alvo. O arco e a flecha foram usados por milhares de anos. As pontas das flechas eram feitas de pedra, madeira ou osso, pois os filisteus ainda detinham o monopólio da fabricação do metal. 1 Samuel 13:19-20. As hastes das flechas eram fabricadas de cana ou madeira, e as cordas do arco, feitas de tripas de animais. Enquanto os homens de Benjamim eram hábeis no manuseio dos arcos e das fundas, os guerreiros gaditas tinham aptidão para usar o escudo e a lança. As lanças dos israelitas tinham hastes de madeira e pontas de osso ou pedra, e eram frequentemente lançadas ao ar em direção a seu alvo. As lanças dos filisteus tinham hastes de bronze e pontas de ferro, e seus escudos eram feitos de madeira e revestidos com couro. Grandes escudos eram frequentemente levados por um portador de armadura, cuja principal tarefa era proteger o guerreiro. Como o Espírito Santo operou nos tempos do Antigo Testamento. Quando havia um trabalho importante a ser feito, Deus escolhia uma pessoa para executá-lo e o Espírito Santo concedia a esta o poder e a habilidade necessários. O Espírito conferiu habilidade artística a Bezalel, Êxodo 31:1-5, habilidade militar a Jefté, Juízes 11:29, poder para governar a Davi, 1 Samuel 16:13, e uma palavra de autoridade profética a Zacarias, 2 Crônicas 24:20. Aqui o Espírito Santo veio sobre os guerreiros de Davi. Com vistas a realizar propósitos específicos, o Espírito operou em muitos indivíduos. Começando no Pentecostes, porém, o Espírito desceu sobre todos os crentes, não apenas para conferir-lhes poder para fazer a vontade de Deus, como também para habitar nelas diariamente. Atos 2:14-21. Davi tinha um grande exército, como o exército de Deus. Muitos homens eram atraídos pela reputação dos grandes guerreiros de Davi, pelas notícias de suas vitórias e por seu desejo de ver a vontade de Deus realizada quanto a fazer de Davi o rei de Israel. Frequentemente, as pessoas são atraídas para uma grande causa e para aqueles que a defendem com determinação e coragem. Como crentes, temos a maior de todas as causas, a salvação das pessoas. Se formos valentes, determinados e fiéis, outros serão atraídos para trabalhar conosco. Em Números 1:47-50, Deus disse que os levitas deveriam ser dispensados do serviço militar. Porque, então, estão listados como parte do exército de Davi. Embora fossem isentos do recrutamento, eles apoiaram fortemente Davi e ofereceram sua ajuda para empossá-lo como rei.
Os 200 líderes da tribo de Issacar eram destros na ciência dos tempos. Como resultado, seu conhecimento e capacidade de julgamento forneceram a ajuda necessária na tomada de decisões a favor da nação. De igual modo, é necessário aos líderes de hoje saber o que está acontecendo na sociedade a fim de se estabelecer o melhor plano de ação para a Igreja. O conhecimento de fatos, tendências e necessidades atuais ajudam-nos a entender os pensamentos e as atitudes das pessoas. Tais informações podem gerar decisões sábias a favor da Igreja e tornar a mensagem de Deus relevante para as pessoas. O povo estava pronto para a mudança. Sofreu com a liderança de Saul por causa de sua desobediência a Deus, ver 10:13, e, agora, estavam tão jubilosos pela coroação de Davi que contribuíram generosa e espontaneamente para a celebração. É correto e apropriado contribuir generosamente para a alegre celebração e adoração. Deus é o autor da alegria, e se unirá a nós em nossas celebrações. 1 Crônicas 13. Davi separou tempo para consultar todos os seus oficiais. Como rei, tinha ele autoridade final e poderia dar as ordens por si mesmo, mas escolheu envolver outros em sua liderança. Talvez fosse esta a razão do apoio unânime às suas decisões. 13:1-5. Quando estamos no comando, somos tentados a tomar decisões unilaterais, fazendo com que nossas próprias opiniões sejam aceitas. Porém, líderes eficazes ouvem cuidadosamente o parecer de outros e os encorajam a participar das decisões. Naturalmente, é nosso dever consultar a Deus em primeiro lugar. Podemos enfrentar grandes problemas se com Ele não falarmos. Ver a nota 13:10. O relato paralelo da mudança da arca, segundo Samuel 5:6, mostra que os projetos de construção de Davi foram concluídos antes que ele trouxesse a arca para Jerusalém. O escritor de Crônicas mostra primeiramente a mudança da arca a fim de destacar as realizações espirituais de Davi e seu relacionamento com Deus. A Arca do Senhor também é chamada de Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da fé dos hebreus. Tratava-se de uma grande caixa que continha as tábuas de pedra nas quais Deus escrevera os 10 mandamentos, Êxodo 25:10-22. Davi já havia feito de Jerusalém sua capital política, 11:4-9. Agora, conduzia para lá a arca a fim de também fazer de Jerusalém o centro nacional de adoração. A arca de Deus esteve em Kiriat Jearim por muitos anos. A negligência para com a arca simbolizava a negligência de Israel para com Deus. Trazê-la de volta para o centro da vida de Israel refletia o desejo de Davi de relembrar à nação o seu verdadeiro fundamento, Deus. Negligenciar tudo o que nos faz lembrar de Deus, a Bíblia, a Igreja e o contato com outros irmãos, também nos fará negligenciar a Deus. Devemos mantê-lo no centro de nossa vida. Querubins são anjos poderosos. No Antigo Testamento, a adoração era mais que um sóbrio exercício religioso. A exuberância de Davi enquanto adorava a Deus com danças e músicas é aprovada nas Escrituras. Nossa adoração deve refletir um equilíbrio saudável, algumas vezes devemos ser reflexivos e sérios, ver Êxodo 19:14, e outras vezes devemos expressar entusiasmo e júbilo. De que precisamos? De uma reflexão mais séria ou uma celebração mais alegre? Porque Uza morreu. Tocar na arca era uma ofensa e era castigada com a morte. Deus dera instruções específicas acerca de como a arca deveria ser transportada, Números 4:5-15. Mas tais instruções foram ignoradas. Os levitas eram responsáveis por transportar a arca, nenhum registro há de que Uza fosse um levita,
que deveria ser carregada nos ombros com varas colocadas em suas argolas, Números 7 e 9. Jamais a arca deveria ser tocada. Transportá-la em um carro era seguir o exemplo dos filisteus, 1 Samuel 6:1. Uzá, embora sincero em seu desejo de proteger a arca, teve de enfrentar as consequências de seu pecado. E Davi foi lembrado de que sua obediência às leis de Deus era mais importante do que seu entusiasmo. Além disso, Davi tinha consultado todos os seus oficiais, 13:1, mas não consultará a Deus. O conselho de nossos amigos e colegas não substitui a direção de Deus. Uzá morreu instantaneamente ao tocar na arca, mas Deus abençoou a casa de Obed-Edom, onde a arca permaneceu guardada. Isto demonstra os dois aspectos do poder de Deus: ele é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo. Grandes bênçãos aguardam aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas severos castigos estão reservados para aqueles que lhe desobedecem. Esta punição pode vir de imediato ou com o passar do tempo, mas certamente virá. Às vezes, focalizamos apenas as bênçãos que recebemos de Deus e quando pecamos, esquecemos que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31. Em outras ocasiões, estamos tão concentrados no julgamento que perdemos suas bênçãos. Não tenha uma visão unilateral de Deus. Juntamente com as bênçãos de Deus vem a responsabilidade de viver segundo suas exigências de equidade, honestidade e justiça. Davi estava triste com Deus e consigo mesmo. Ele sabia que fizera algo errado ao transportar a arca, e entristeceu-se porque seus planos de um alegre retorno da arca terminaram com a morte de um homem. Mas esse sentimento foi se dissipando, e Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom até que pudesse pensar em como a conduziria a Jerusalém. Isto permitiu a Davi descobrir as instruções de Deus para o transporte da arca. A viagem seguinte seria realizada de acordo com as ordens de Deus.